As imagens do GSI fortalecem a fantasia bolsonarista que trata Lula como cúmplice no dia 8 de janeiro. Vamos ver aqui mais alguns detalhes nesse texto do João Filho. O episódio golpista de 8 de janeiro era para ser um revés político para o bolsonarismo em 2023, mas acabou se transformando no seu principal trunfo político. O governo Lula conseguiu a proeza de perder o controle da narrativa do caso, mesmo sendo vítima dos ataques, com a verdade dos fatos estando ao seu lado. Nossa, eu tô achando o Intercept mais crítico do que a Miriam Leitão. Eu não acho que perdeu o controle, acho que sofreu um abalo, sem dúvida nenhuma. Agora se vê acuado na guerra de narrativas e obrigado a aceitar uma CPI da qual estava corretamente, diga-se, fugindo. Lula nomeou um militar de sua confiança para o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, Gonçalves Dias, que liderou a pasta com status de ministério de 1º de janeiro até a última quarta-feira. Havia trabalhado em governos petistas e mantinha uma relação pessoal com o presidente. O GSI, até então, era governado pelo general Heleno, um ídolo dos golpistas do dia 8 de janeiro, e estava infestado de militares pró-golpe. No fim do último mandato, o general recebeu no GSI a visita de golpistas que viriam a ser presos por participarem da invasão. Com a chegada de Gonçalves Dias, nada mudou. O GSI continuou infestado de militares golpistas. Trocar todo o efetivo contaminado pelo bolsonarismo logo no início do mandato seria uma tarefa árdua e complexa, mas provavelmente renderia alguma dor de cabeça ao governo, mas era um enfrentamento inadiável. Os custos seriam altos, mas os de não fazer uma limpeza no GSI se mostraram ainda maiores. Estamos falando de golpistas e com golpista não se brinca. As imagens internas do Palácio do Planalto no dia da invasão foram divulgadas pela CNN Brasil na última quarta. Nelas podemos ver os militares do GSI recebendo amistosamente os terroristas, oferecendo água e os auxiliando. A CNN destacou a presença de Gonçalves Dias, sugerindo a conivência com os invasores. Mas as imagens não deixam isso claro. Ao contrário dos seus funcionários, Dias chegou depois da invasão e aparece apenas apontando a saída. Tudo indica se tratar da incompetência do então chefe do GSI e não de conivência. Apesar disso, é fato que Gonçalves Dias estava na cena do crime e seus subordinados apareceram agindo como parceiros dos invasores. Após a divulgação das imagens, a crise se instalou e a coisa ficou insustentável para o ministro, que foi obrigado a se demitir no mesmo dia. O vazamento ilegal das imagens foi estratégico e certamente feito por bolsonaristas comprometidos com o golpismo. Leandro Magalhães, jornalista da CNN que as recebeu, é um dos raros profissionais da imprensa com quem Jair Bolsonaro aceita falar. Ele costuma publicar declarações exclusivas do ex-presidente e esteve presente no voo que trouxe de Orlando até Brasília. Essa informação aqui é do Leandro Demore, tá, gente? Ele deu lá em primeira mão, no DCM, aliás. Até aí, não há nada que desabone o trabalho do jornalista. Publicar os vídeos que recebeu era uma obrigação profissional, mas é curioso que justamente o profissional de confiança de Bolsonaro tenha recebido vazamento no momento em que a CPI do dia 8 de janeiro estava prestes a ser enterrada. Aqui para todo mundo entender tudo. Segundo o próprio Magalhães, ele passou uma madrugada vendo 160 horas de gravação de 22 câmeras diferentes. No dia seguinte, vimos uma edição confusa em que os acontecimentos não são exibidos em ordem cronológica. Os militares do GSI aparecem com os rostos borrados, enquanto o chefe Gonçalves Dias é exibido de cara limpa. O resultado da divulgação foi o esperado pelos bolsonaristas: governo nas cordas e a oposição fazendo gritaria porque um homem de confiança de Lula teria sido conivente com a invasão. O vazamento se encaixou como uma luva na narrativa absurda de que a vítima do dia 8 de janeiro, o governo Lula, seria, na verdade, cúmplice. Os governistas se viram obrigados a apoiar a CPI, não havia outra saída. Até então, o governo fugia dessa arapuca armada pela oposição, mesmo com mais de 2.000 detidos após a invasão e centenas de presos. Os bolsonaristas tentam a todo custo inverter a lógica dos fatos. A CPI é o palco perfeito para isso. Absolutamente todos os invasores estão comprovadamente ligados ao bolsonarismo, seja ideologicamente, seja com relações diretas com políticos bolsonaristas. O próprio Jair Bolsonaro defendeu os criminosos, chamando-os de chefes de família. Vários parlamentares bolsonaristas foram prestar solidariedade aos golpistas e que foram presos. Um ex-ministro de Bolsonaro está na cadeia por se omitir na invasão do dia 8 de janeiro. A realidade é essa. O resto é fantasia.
Com a gritaria conspiratória ganhando força, o governo foi obrigado a participar do circo armado pelo bolsonarismo, o Congresso ficará paralisado com a CPI, as votações do país serão adiadas. A oposição agora terá a oportunidade de espalhar nas redes sociais cortes de vídeos de parlamentares bolsonaristas lacrando na comissão. Era tudo o que eles queriam. Em favor dos governistas estão os fatos, as investigações da Polícia Federal e as decisões do STF. Mas se não se prepararem para a guerra de narrativas, há alguma chance de tomarem um baile estando com a faca e o queijo na mão. Nesses 3 primeiros meses do governo Lula, os bolsonaristas estavam perdidos, batendo cabeça sem estratégia definida. A única tábua de salvação era a criação da CPI do dia 8 de janeiro para tentar emplacar a narrativa de que Lula foi conivente com a invasão. Mesmo não tendo o mínimo de sentido lógico, essa ideia agora ganha novos elementos que tornam a fantasia um pouco mais sofisticada. Lula está pagando um preço alto por não fazer uma limpa geral dos militares pró-Bolsonaro empregados no governo logo no primeiro dia de mandato. É isso, gente. Esse texto do João Filho resume bem o tamanho do buraco que a gente está